Esse programa é aqui no goleiro do Parque das Artes. Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Beleza. Pera aí. Beleza. Então, galera, na última semana eu falei para vocês, fiz uma revisãozinha com vocês sobre aquela questão de ácidos, de nomenclatura de ácidos, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, entrando aqui na parte de bases e começando a introdução aos nossos sais. Beleza? Deixa eu só arrumar aqui. Agora sim. Então, peraí, só para recordar aqui onde eu parei exatamente. Na aula passada, a gente foi fazer uma revisãozinha para a prova de vocês, né? Então, nessa revisãozinha da prova de vocês, eu falei lá sobre a nomenclatura dos oxiácidos, né? Sobre aquelas regrinhas que a gente utiliza. Eu passei até um macetezinho para vocês, aquele que fala assim, nunca comi bolo claro, só pão sírio. Então, na aula passada eu falei novamente sobre isso. Agora, vamos dar continuidade ao nosso assunto. A gente já aprendeu aí todos os aspectos dos ácidos diarrênios. E agora a gente vai entrar na parte de bases diarrênios. Qualquer dúvida aí, galera, vocês podem mandar no bate-papo. Beleza. O que é uma base de diarrênios? Primeira coisa, né? O ácido diarrênios, ele era um composto que em meio aquoso sofria ionização e liberava H+. A base de diarrênios, primeira coisa, são compostos iônicos, né? Você lembra o que é um composto iônico? Lembra, é um composto formado por ligação iônica. Então, eles são compostos iônicos. E por serem compostos iônicos, né, eles não vão sofrer ionização, eles vão sofrer dissociação iônica. Então, compostos iônicos que sofrem dissociação iônica em meio aquoso, liberando como único ânion, e você lembra comigo que ânion é a parte negativa, o íon hidróxido. Hidróxido, galera, é o que a gente conhece aqui como OH-. OH-. Então, uma base, ela vai liberar como única parte negativa o OH-. Se essa base tem única parte negativa, OH-, tem uma parte positiva ligada a essa base, que ela é variável. No caso, eu posso representar a fórmula de uma base como tendo um cátion, que eu vou chamar ele aqui de B,
E esse cátion B, ele vai estar ligado a OH. Esse OH aqui, nós vamos ter Y unidades. Então, você vai ter várias unidades desse OH aqui. Você pode ter várias unidades dele ou pode ter uma também, né? Quando você adiciona esse cara em meio aquoso, o que vai acontecer? Adicionei em água, vai sofrer a dissociação iônica. O B, que é o nosso cátion, vai ficar com Y, cargas positivas, né? Aqui, meio aquoso. Além disso, você vai ter liberação de Y, OH- Y hidróxidos. Também vou colocar aqui meio aquoso. Isso aqui é a reação geral para uma base, para uma dissociação iônica de uma base. Beleza. Para as bases, a gente vai fazer aqui a nomenclatura delas. Bem simples. Para uma base, para a gente dar nome para elas, a regra de nomenclatura fala o seguinte. A nomenclatura de uma base, você vai apenas adicionar hidróxido. Esse hidróxido, ele faz referência ao OH-, né? Hidróxido. D, nome do cátion. No caso aqui, o cátion, ele é o nosso B com Y cargas positivas. Agora, como que dar nome para o cátion, né, galera? Lá no ânion, que a gente tinha estudado nos ácidos, né? Para dar nome para o ânion, você tem alguns segredinhos que eu vou explicar mais para frente. Mas para dar nome para o cátion, é bem simples, bem simples. É só você dar nome para o próprio elemento, com uma observação importante. Observação importante. Que observação é essa? Cátions que possuem NOx variável e quando eu falo NOx, entenda como sendo a carga do nosso cátion. Cátions com NOx variável devem apresentar valor do NOx no nome. Mas eu vou te explicar isso aqui agora melhor com exemplos. Vamos pegar aqui alguns exemplos, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Exemplos para a gente fazer a reação de dissociação e a nomenclatura dessas bases aí. Primeiro, vamos pegar com a base mais comum de todas, o NaOH. Espera aí que ficou feio. Vamos pegar a base mais comum de todas, que é o NaOH. Essa base NaOH, assim como todo composto iônico, quando ela está pura, ela é um sólido, certo? Compostos iônicos, estado físico sólido sempre. Adicionou ele em água, vai liberar o quê? Se adicionar ele em água, vai liberar o Na com uma carga positiva, aquoso. Além disso, vai liberar um único OH- aquoso. Beleza. Liberou isso aí. Agora, qual que é o nome dessa base aí? O OH é hidróxido, né? Então a gente vai colocar aqui hidróxido de nome do cátion. O cátion é o Na. O Na, ele tem carga fixa. A gente chama ele de hidróxido de sódio. Não precisa apresentar o valor da carga no nome, porque o sódio, ele é da família 1A. Ou 1, né? Apenas 1. Ele é metal alcalino, tem NOx, tem carga fixa igual a mais 1 sempre. Sempre nos compostos de sódio, a carga dele vai ser mais 1. Vamos pegar um segundo exemplo aqui, ó. MgOH2.
MgOH2 também é um sólido quando está nas condições ambientes, porque é composto iônico, todo composto iônico é sólido nas condições ambientes. Adicionou em água, quando ele estiver em meio aquoso, você vai ter liberação do magnésio 2+, vou colocar aqui aquoso. Além disso, você tem a liberação de 2OH-. Então, por que tem aqui 2OH-? Porque o magnésio, a carga dele é fixa, igual a sendo 2+. Ele é da família 2A, ou seja, ele é metal alcalino terroso. Como a carga dele é fixa, né, você vai ter que colocar você não precisa colocar o valor da carga no nome. Vou escrever aqui, ó, hidróxido de magnésio. Só isso o nome dele. Vamos pegar aqui outros exemplos, ó. Se eu coloco para você assim, FeOH2 e FeOH3. O FeOH2, né, quando adicionado em água, oxe, tem uma buzina aqui que tá, um caminhão buzinando aqui. O FeOH2, ele vai liberar aqui, ó, o ferro 2+, aquoso, né, mais 2OH-, e o FeOH3 em meio aquoso, ele vai liberar Fe3+, além disso, ele libera 3OH-. Então vamos pensar o seguinte, ó. O ferro, ele é metal de transição, ele tem carga variável. O ferro ele pode ser 2+, ou o ferro pode ser 3+. A carga dele não é fixa, igual a do magnésio, igual a do sódio, né? Por isso, no nome do composto, eu tenho que identificar a carga dele. Então, vou colocar aqui, ó, hidróxido de ferro. Esse ferro aqui, né, é o ferro com duas cargas positivas. Então, a gente vai colocar hidróxido de ferro 2 em números romanos aqui na frente. E esse aqui de baixo, a gente coloca hidróxido de ferro 3. Porque a carga do ferro aqui é uma carga igual a mais 3. Antigamente, não é a nomenclatura atual, mas você pode encontrar em alguns exercícios, aquele que tinha NOx menor, ele era utilizado o uso. Então, esse aqui também era chamado de hidróxido ferroso. E aquele que tem NOx maior, era utilizado o ICO. Então, esse aqui era chamado de hidróxido férrico. Alguém já tomou sulfato ferroso? É um remédio? Já ouviu falar sobre sulfato ferroso? Quando a pessoa tem anemia, quando a pessoa tem lá pouco ferro, né, anemia por falta de ferro, ela é indicado tomar sulfato ferroso para ingerir bastante ferro e esse ferro ali formar mais hemoglobinas e diminuir a anemia dessa pessoa. O ferro que tem na hemoglobina é justamente esse ferro 2+, que está aqui, ó. É chamado de ferro M, né? Ferro 2+. Beleza, galera? Até aí tá de boa? Alguma dúvida? Vamos lá, vou dar 10 segundinhos aí para você tirar um print ou para você terminar de copiar. Aqui tá faltando um acentozinho. Beleza? Já tirou o print? Já terminou de copiar? Vou apagar, hein? Ótimo. Agora que a gente já sabe dar nome para as bases, a gente vai para a parte de classificação das bases. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos falar da classificação. E a classificação da base, a gente vai ter 3 classificações para elas, onde a gente engloba aqui. Primeiro, a base é classificada quanto ao número de hidróxidos.
Lembrando que hidróxido é OH-, né? Quanto ao número de hidróxidos. Uma base, quanto ao número de hidróxidos, ela pode ser classificada como sendo uma monobase, tem um hidróxido só. Ela pode ser classificada como sendo uma dibase, tem 2 hidróxidos. Ela pode ser classificada como sendo uma tribase, bem simples isso aqui, né? E ela pode ser classificada como sendo uma tetrabase. Não tem exceções aqui. Se tiver um OH, monobase, 2 OH de base, 3 OH, tribase, 4 OH, tetrabase. Sem exceções, sem casos especiais. Tá, agora, ela pode ser classificada também quanto à solubilidade. Eu falei para você que as bases são sólidos, né? São compostos iônicos. Então, sendo a base um composto iônico sólido nas condições ambientes, você vai adicionar ele em água. Nem todo sólido é solúvel eternamente na água, né? Nem o sal de cozinha, que é um sal bastante solúvel, ele solubiliza eternamente, né? Se você for adicionando sal na água, for adicionando sal na água, for adicionando sal na água, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais dissolver esse sal. E essa hora mostra o valor da solubilidade dele. Só que o sal de cozinha ele é um sal muito solúvel, então você vai conseguir dissolver muito sal até chegar nesse limite que a gente chama de saturação. As bases também têm esse valor de solubilidade, já que elas são sólidos, né? Que você vai colocar ali em meio aquoso. As bases elas podem ser classificadas em muito solúveis, que é o caso da soda cáustica, por exemplo. Você pode adicionar muita soda cáustica, muita hidróxido de sódio na água, que você vai conseguir dissolver bastante dele, né? A solubilidade dele é bem alta. Ele vai demorar a formar uma solução classificada como sendo saturada. Tem umas bases que são classificadas como parcialmente solúveis. Que são solúveis, mas não tanto assim, né? Você consegue solubilizar até uma boa quantidade, mas não é tanto quanto as bases classificadas como muito solúveis. E nós temos aquelas bases que são classificadas como praticamente insolúveis. Bom, quando eu falo praticamente insolúvel, é porque você consegue dissolver uma quantidade muito pequenininha. Adicionei lá 10 gramas e consegui dissolver apenas 1 grama dessa base. Ela é praticamente insolúvel, uma pequena parte dela até consegue se dissolver, mas é uma parte muito pequena. Então, ali está a classificação quanto à solubilidade. Muito solúvel, parcialmente solúvel ou praticamente insolúvel. Por último, as bases são classificadas quanto à sua força. Quanto à força. E quanto à força, uma base, ela só tem 2 classificações. Ou a base é classificada como sendo forte, ou a base é classificada como sendo fraca. Não existe base moderada. Ou é forte, ou é fraca. Tá? Beleza. Como que eu vou saber que é uma monobase? Como que eu vou saber que é uma dibase? Essa parte aqui é fácil, né? Tipo, NaOH, monobase. MgOH2 é uma dibase. AlOH3 é uma tribase. PbOH4 é uma tetrabase. Agora, como que eu vou saber se uma base ela é muito solúvel, parcialmente solúvel ou praticamente insolúvel? Para isso, a gente vai consultar uma tabela periódica. Então, vamos tentar desenhar uma tabela periódica aqui, ó. Uma linha não muito reta, né? Aqui temos a primeira família da tabela periódica. Depois, segunda família. Beleza.
Aqui nós temos os metais de transição. E lá no final, nós vamos ter aqui, ó, os ametais, tal, e por aí vai. Beleza. Tá aí uma tabela periódica. Não tá perfeitinha, mas tá ótimo. Galera, analisando a tabela periódica, você lembra que os elementos da última família aqui são os gases nobres, né? Você lembra que a tabela periódica ela faz uma escadinha bem aqui assim, ó. E essa escadinha na tabela periódica, ela separa quem é metal de quem é ametal, certo? Quem vai formar as bases são os metais. Por que que os metais vão formar as bases? Porque as bases elas são formadas por um cátion B com Y cargas positivas ligado a OH com carga negativa. Se para ligar com um OH você precisa de um cátion, você precisa de um elemento que perca elétrons. Mas quem perde elétrons? Os metais. Então as bases elas vão ser formadas pelos metais. Dentro desses metais a gente vai dividir aqui, ó, as bases que são classificadas como muito solúveis, eu vou pintar elas de vermelhinho, tá? Então, onde tiver pintado de vermelhinho, você vai achar ali as bases que são classificadas como muito solúveis. E essas bases muito solúveis, elas pertencem à família 1A, ou também conhecida como metais alcalinos. Galera, quando você fala assim, ó, o meio está alcalino, o que que significa falar que o meio está alcalino? Tipo, você vai fazer o teste lá de uma piscina e você fala assim, ah, o pH dessa piscina ele é um pH alcalino. Ser alcalino significa que é básico. Os metais alcalinos, eles têm um caráter muito básico. Então, eles vão formar bases muito solúveis. E essas bases muito solúveis, pelo fato dela se dissolver muito, significa que ela libera muito OH- no meio. E por isso ela vai ser classificada como sendo uma base forte. Então, as bases muito solúveis vão ser classificadas também como sendo bases fortes. Agora vamos pegar uma cor aqui diferente. Deixa eu pegar um azul claro, um roxinho. Vamos lá. As bases parcialmente solúveis, vou pintar aqui num, não sei que cor que é essa, um violeta, um roxo, alguma coisa assim. Né? Beleza. As bases parcialmente solúveis são as da família 2A, com exceção dos dois primeiros elementos. Então, daqui para baixo, ó. Essas bases aqui, família 2A, com exceção dos dois primeiros elementos, elas vão ser classificadas como bases parcialmente solúveis. Elas se dissolvem, mas não se dissolvem tanto assim. Essa família 2A ela é chamada de metal alcalino terroso. Ele é alcalino, ele é básico, forte, ele se dissolve bem. Então, eu também posso classificar ele aqui como base forte, né? Porém, não tanto assim. Por isso que ele é chamado de terroso, né? Porque você tem ali um aspecto de terra na solução. Porque você vai ter particulados sólidos desse material que está ali na água, né? Que não se dissolveu. E por último, vamos pegar um laranja aqui. Nós temos as bases que são classificadas como praticamente insolúveis. As bases classificadas como praticamente insolúveis, elas também são classificadas como sendo bases fracas, né? Porque se ele se dissolve pouco, significa que ele não libera OH- no meio. Ele praticamente não libera OH- no meio, já que ele é pouco solúvel. E essas bases pouco solúveis, a gente vai colocar essas duas primeiras aqui. Na verdade, vai colocar todo o resto, né? E todos os outros metais que estão aqui, ó, vão formar bases que são classificadas como sendo bases
praticamente insolúveis, ou também chamadas de bases fracas, né? Uma base que não se dissolve muito bem, não libera muito OH- no meio, e se não libera muito OH- no meio, ela vai se tornar uma base fraca. Como você pode perceber, a base da maior parte dos elementos aí da tabela periódica são bases fracas. E os metais aqui, eles não vão formar bases com uma única exceção. Dentro dessas regrinhas que eu acabei de passar para você, tem uma base de arrênios que é uma exceção, que é a base formada com amônia. Eu vou colocar aqui na forma de observação aqui embaixo, ó. Ops, ops. Existe uma base que ela é formada por uma molécula, que ela não é formada por metal e ela é um composto molecular inicialmente. Essa base é justamente a amônia, o NH3. A amônia é formada por nitrogênio, que está aqui, na família 5, né? E por hidrogênio, que está aqui, ó. Então não é metal. Mas essa amônia, ela vai sofrer um processo de ionização quando colocada em meio aquoso, quando colocada em água. E essa ionização da amônia era um pouco diferenciada, por quê? Porque a amônia, ela recebe da água um cátion H+. Na hora que essa amônia recebe da água um cátion H+, o que que acontece, né? Você vai ter a formação de um novo cátion, que é chamado de amônio, que é o NH4. Esse NH4 vai estar com carga positiva, NH4+. E além disso, você tem formação de um ânion, que seria o ânion OH-. Então, isso daqui pode ser representado pela fórmula NH4OH, NH4OH, e ela é formada pela interação de amônia com água. Na hora que a amônia interage com a água, né? Lembrando que esse composto aqui, o nome dele, peraí que o amarelo é ruim de enxergar, vamos pegar um verde. Isso aqui é a amônia. Ela se converte em meio aquoso em amônio. E essa amônia, quando adicionada em meio aquoso, ela forma uma base de arrênios que a gente conhece como hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio ele é formado quando você adiciona amônia em meio aquoso. Bom, esse composto como único, né, como tendo características únicas, ele é classificado como sendo um composto solúvel, muito solúvel, né? Tá aqui na regrinha vermelha. Porém, ele é classificado como sendo um composto fraco. Os compostos solúveis normalmente são fortes, com exceção do hidróxido de amônio, que ele é um composto fraco. Ah, professor, por que ele é fraco se ele é solúvel? É porque essa reação aqui é uma reação reversível, ó, reversível. E como a reação é reversível, parte do hidróxido de amônio, ao invés de liberar OH-, ele vai se converter em amônia e água. Essa amônia é um gás volátil e tende a sair do meio. E por isso, ele vai ser um composto que não vai ser tão ionizado assim. Ele vai ter a tendência a sofrer uma decomposição e se converter em amônia novamente. Tá? Então, poucas moléculas, na verdade, acabam se ionizando, porque uma boa parte das moléculas vão voltar aqui para a forma de amônia. Esse cara aqui é aquele conhecido como sal amoníaco, né? As meninas aí talvez já utilizaram para fazer a descoloração dos pelos, né? Os meninos também, por que não, né? Então, mas normalmente as meninas quando vão descolorir, né, os pelos do braço, da perna, do corpo, né, elas utilizam ali um amoníaco e esse amoníaco ele é formado por hidróxido de amônio, né? Ele, apesar de ser uma base fraca, ele ele tem um cheiro irritante,
Então, ele pode ser tóxico se inalar muito o vapor dele, justamente porque o vapor dele é formado de amônia, que é liberado, um cheiro bem ruinzinho, né? E apesar de ser uma base fraca, ela irrita a pele. Então, vocês ficam ali com uma sensação de coceira, né? A pele fica um pouco irritada quando você coloca ela no seu braço, né? Beleza, galera? Isso aí é tudo sobre bases. Alguma dúvida aí nas bases? Ou tá de boa? Tira aquele print nervoso para a gente dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Mais alguns detalhes aqui importantes é o seguinte: os ácidos, galera, os ácidos eles são caracterizados por ter um sabor azedo, né? O ácido, quando você coloca ele na boca, sua língua, ele possui ali receptores químicos, né? Ele vai sentir o sabor justamente pelos compostos químicos que estão presentes no alimento que você ingere. Quando a sua língua ela percebe a presença de H+ no meio, ela manda a sensação de sabor azedo para o seu cérebro. Então, sempre que tiver um ácido, a tendência é que o sabor seja azedo. Existem algumas formas de mascarar o sabor azedo, né? Por exemplo, adicionando açúcar. Quando você toma um suco e o suco está muito azedo, o que você faz para tirar esse azedo do suco? Né? Tipo lá, pegou um suco de limão, você foi e experimentou. Tá muito azedo. Existem duas formas para tirar esse sabor azedo excessivo. A primeira é adicionar mais água, porque se você adiciona mais água, a concentração diminui, né? E aí esse H+ ele vai ficar mais distribuído, de tal forma que quando você ingerir esse suco novamente, você vai ter uma menor quantidade de H+ sendo detectada pela sua língua. Então o azedo vai ficar mais diluído, vai ficar mais fraco. A segunda forma de tirar esse sabor azedo é adicionando açúcar. O açúcar ele mascara o ácido que está presente. É a mesma coisa que acontece num refrigerante. O refrigerante, ele apesar de ser ácido, não é azedo, por causa da grande quantidade de açúcar que tem lá. Então, esse açúcar manda uma sensação mais forte para o seu cérebro do que a sensação que seria relativa ao sabor azedo, e por isso você não sente o sabor azedo. As bases, elas não têm sabor azedo. As bases, elas têm sabor que passa de adstringente até amargo, né? O que é o sabor adstringente, que é mais característico da base? O sabor adstringente, ele é aquele que a gente fala que aperta. Aqui no Goiás, né, nós costumamos falar que é, nossa, tá apertando, né? Quando você come banana verde, já comeu banana verde? Qual que é a sensação que dá quando você come banana verde? Você fica com a boca seca, né, apertando, né? Isso é sabor adstringente, tá? Às vezes algumas bases pode gerar também um sabor um pouco amargo, dependendo da sua concentração. Mas normalmente o sabor relacionado com o OH- mesmo é um sabor adstringente, certo? Bom, as bases, galera, elas vão reagir com os ácidos. Eu vou apagar o quadro aqui agora. Já deu tempo aí de você tirar o print. Apaguei. Então é o seguinte. Quando você mistura um ácido e uma base, você vai provocar ali o que a gente chama de reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Primeira coisa, né? Reação de neutralização. É o seguinte, os ácidos, eles têm um certo poder corrosivo devido ao H+ liberado. O ácido ele pode gerar uma certa corrosão. Mas quando você pega um ácido, esse ácido ele é caracterizado por ser ácido, por ser formado aqui por H(X) ligado a um ânion qualquer, de tal forma que ele libera XH+ em meio aquoso e um ânion com X cargas negativas, né? Então esse ácido ele é caracterizado por ser ácido pelo fato de ter H+ aqui, ó, né? Agora, quando eu pego uma base,
O que caracteriza uma base? Uma base, ela é classificada como sendo base porque essa base aqui, ela tem ali o hidróxido, ou seja, o OH, e eu vou colocar aqui Y vezes. De tal forma que a base ela libera o B com Y cargas positivas, além disso libera YOH com carga negativa. Quando você mistura um ácido e uma base, você pode pensar o seguinte, ó, esse ácido, o H+ que ele tem aqui, ó, gera um certo poder corrosivo para ele. Um ácido muito forte, ele é um pouco corrosivo. Uma base, devido ao OH- que possui na sua composição, também gera um certo poder corrosivo. Mas se você pega H+, que é corrosivo, e mistura com OH-, que também é corrosivo, você tem formação do quê? H+ com OH- vai formar o quê? H2O. Água vai ser corrosiva? Água pura? Não. Então, um ácido, ele tem um certo poder de corrosão, uma base também tem um certo poder de corrosão. Mas quando eu misturo os dois vão se neutralizar, os dois vão anular o efeito do outro. Um ácido, que é caracterizado pelo H+, ele reage com uma base, que é caracterizada pelo OH-, formando água. E aí o poder de corrosão dos dois vai ser neutralizado. Quando você está com azia, né? Quando você está com aquela sensação de má digestão, que você está lá com o estômago muito ácido, você costuma utilizar uma substância com caráter básico para anular um pouco a acidez estomacal que está muito elevada. E esse composto com caráter básico que é comum ser utilizado é o bicarbonato de sódio, é o mais comum. Mas você poderia utilizar também, por exemplo, o leite de magnésia. Alguém já tomou leite de magnésia? Leite de magnésia é justamente hidróxido de magnésio, MgOH2. Lá no seu estômago tem HCl, que é o ácido produzido pelo estômago para ajudar na digestão. Esse HCl, quando está muito concentrado, gera muito H+. Se você tomar o leite de magnésio, você vai gerar OH-, os dois vão reagir entre si e vão produzir água, provocando a neutralização da acidez estomacal. E quando ele diminui essa acidez, você vai sentir menos dor. Galera, falta menos de 1 minuto aqui para encerrar a aula. Na próxima aula a gente vai falar melhor sobre a reação de neutralização e sobre a definição de sais. Alguma dúvida sobre o que eu falei? Ou não, tá de boa? Beleza? Temos pouco tempo. Qualquer coisa, mande a sua pergunta. De boa. Obrigado pela resposta. Tudo de bom. Bom final de semana para vocês. Um grande abraço. E semana que vem estamos aqui novamente.